A paz e a graça de Yahweh seja com todos vocês, meus irmãos, que assistem esse vídeo, essa parte 3, porque o estudo está maravilhoso. Vocês concordam? Aleluia. Sejam edificados em nome do nosso mestre Yahushua. É onde a gente está, ó. Verso 21 de Efésios 2, para continuar em capítulo 5 de João. Nele, Yahushua, o Cordeiro Pascual, o edifício inteiro, a igreja, todos os povos, gentios e israelitas, as duas casas, são bem ajustados, cresce para ser um templo separado para o Pai, Criador dos céus e da terra, Yahweh, no qual também vós, no caso gentios, porque Paulo era israelita, gentios, juntos sois edificados para a morada de Yahweh no Espírito. Aleluia. Então hoje, a antiga aliança, lembra do tabernáculo que foi feito lá no Êxodo, no deserto? Hoje esse tabernáculo é o nosso corpo, nova aliança. Nós que cremos no Evangelho, nessa promessa que eu acabei de falar aqui, que Paulo explicou muito bem em Colossenses, em Efésios, em Gálatas, enfim. Nós somos o templo do Pai, de Yahweh. E nós que cremos no Mashiach Yahushua recebemos o Espírito do Pai. Amém? E o Espírito faz morada. Ele lava. Então, quem anda na nova aliança, quem recebe essa palavra, Yahushua, não anda mais em pecado. Ele não veio anular a lei, ele veio só confirmar. Então, quem ama, quem crê nessa palavra, vive em retidão, meu irmão, em justiça, em verdade, sempre se santificando, se purificando, entendeu? Às vezes caímos, pecamos, porque nós estamos neste corpo, em carne, mas no sangue do Cordeiro nós somos purificados, justificados. Amém? Aleluia. Nós não somos hipócritas como os religiosos, fariseus. Então seguimos aqui agora, voltamos a João capítulo 5, no verso 17. Tudo isso foi para fazer um estudo do verso 16, quanta coisa, né? É para desmascarar esses religiosos de uma vez por todas. Então, no verso 17, mas Yahushua respondeu a eles: meu pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Lembra de Gênesis 2, 1, 3? De que um dia para Yahweh é 1000 anos, em 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Então, olha o que o mestre falou para os fariseus: meu pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Mais uma referência clara do Mashiach, que o Shabat é o milênio, para a gente santificar, separar, para a gente sempre estar na nossa cabeça, aguardando a vida eterna, nessa esperança da vida eterna, irmãos. Guarda a coroa, não deixa que ninguém roube sua coroa, foca na salvação, foca em Yahushua. Não, o pai está trabalhando, eu também estou, o Messias falando. Porque o dia de descanso, o 7º dia é o milênio. Quando o Messias vier, todos nós iremos descansar. Não haverá mais pranto, não haverá ranger de dente, enfim, não haverá corrupção, mentira, violência, hipocrisia, falsidade. Entende? Então, verso 18. Por isso, os judeus, os religiosos, ficam nervosos, pirados, ainda mais procuravam matá-lo. Eles ficam pé da vida, irmãos, com a verdade. Por isso os martírios dos profetas e dos apóstolos, de muitos apóstolos, porque eles sabem que a verdade liberta. E aí o povo deixa de seguir eles, esses enganos, né? E aí acaba com a festa deles, acaba com os negócios deles. Os templos vão ficar vazios, não vai ter mais engano de oferta e de dízimo, que isso era na antiga aliança e era alimento, não é dinheiro. Então eles vão eles vão perder a mamada deles, o dinheiro que eles cobram para pregar o que é de graça. Dai de graça o que receber de graça, que eu compartilhando com toda humildade para os irmãos da fé e do caminho. Dai de graça o que receber de graça. Então caiam fora quando você vê um influenciador digital cobrando para falar da palavra de Yahweh. Você paga porque você ainda não nasceu de novo, você ainda não entendeu o Evangelho da Graça. O Messias é o nosso mestre. A
palavra aqui do Pai, ó, é o nosso mestre. É essa palavra que nos guia, a palavra viva, o pão, o maná que desceu dos céus, que é o Messias. A antiga aliança era sombra do que haveria de vir, o Messias, e a Ruxa, o Cordeiro, aqui, ó, a palavra dele, ó, do Pai. É essa palavra que nos guia. Você não tem que estar seguindo homens, mestres da lei, fariseus, religiosos. Entendeu, irmãos? Então, no verso 18, por isso os judeus religiosos ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, ó, a lei, porque eles escravizavam o povo, né? Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Yahweh era seu pai. Ou seja, isso claramente aqui mostra para eles que, você vê aqui os fariseus, ó, eles não chamam o Criador de pai. Então, mais uma prova que eles não nasceram de novo, que eles não creem no Mashiach, que o Mashiach já veio e morreu por nós para nos salvar. Entendeu? Fazendo a si próprio igual ao Pai. Então eles ficavam pirados. Eles não entenderam que o Mashiach vieram em nome do Pai. A palavra que se fez carne, a palavra do Pai que se fez carne, a própria Torá se fez carne. E a Ruxa, o filho do Pai. Entendeu, irmãos? Então eles não entendiam, eles não tinham a revelação. Por quê? Por causa, lembra do coração de pedra, do tanque, o orgulho, a dura cerviz, é isso. Verso 19, retomando a palavra, explanou Yahusha. Em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer. Pois o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Aí eu fiz um estudo aqui para compartilhar com vocês. Ó. Lei de homens não considera um Criador como o Pai, como eu já falei, né? O eu sou, a própria existência. Então olha nesse verso 19. Em verdade, o Messias falando, em verdade, vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Ou seja, o que foi escrito na antiga aliança. E a Ruxa só veio confirmar. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Ou seja, o que foi feito pelos nossos profetas, né, pela antiga aliança, a lei, o Mashiach, a nova aliança, só veio confirmar. Entendeu? Então no verso 20 aqui, ó, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. No caso, a revelação da criação e da vida eterna. Então, quando o Mashiach vem, ele tira o véu, né? E nos revela. Você vê que a nossa cabeça começa a pensar em espírito. A gente começa a pensar na vida eterna, irmãos. Isso é dom do Espírito, vem do alto, não é mérito nosso. Entende? Então, é como o Mashiach fala aqui no 20, ó. E maiores obras da antiga aliança do que estas, lhe mostrará para que vos maravilheis. Então a gente começa a sonhar com o Shabá, com a vida eterna, com a morada aí na Nova Jerusalém, Yahushalaim, com o Mestre, com o nosso Rei, com o Pai. Verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Aí eu botei aqui, ó, Yahusha, primogênito, a vida. Então aqui, ó, pois assim como o Pai ressuscita os mortos, o Pai ressuscitou o seu Filho. É o primogênito, né? O primeiro que ressuscitou, Yahusha. E é através dele que nós somos ressuscitados. Vivemos a vida eterna, né? Faz viver. Assim também o Filho dá a vida a quem ele quiser, a quem ele desejar. Ele é o primogênito. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado. É nele que se cumpre a promessa, a palavra de Yahweh, a nossa redenção. Então ele dá a vida a quem desejar, a quem busca ele, a quem crê nele. Verso 22. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Aleluia. Aleluia. Confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honram o Pai.
Aquele que não honra o Filho, que não crê no Evangelho da Graça, no sacrifício do Cordeiro, não honra o Pai que o enviou. Acaba anulando a antiga aliança também. Então não honra nem a Torá, a antiga aliança, a lei lá, Tanakh, e não honra o Filho, a nova aliança, o Evangelho da Graça. Abram aí, eu li agora 21, 22, 23, capítulo 5. Meditei aqui, né? Agora abram aí Mateus 28, para só confirmar esses 3 versos aqui. Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. Então Yahushua, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque ele veio à terra em carne. E ele subiu aos céus. Então, toda a autoridade, né? Porque ele ressuscitou. Portanto, ide e fazei com que todos os povos, israelitas e judeus, ou gentios, da terra se tornem discípulos, meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, Yahuwah, e do Filho, Yahushua, e do Espírito Santo, ou seja, o Espírito do Pai, que desceu sobre o Filho, e quem crê no Pai, crê no Filho, honra o Filho, recebe o Espírito do Pai. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito separado do Pai, que desceu sobre o Filho, que desce sobre a igreja, e todos os povos, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Então, esse Espírito do Pai, que nos é concedido para quem crê no Filho, que recebeu toda a autoridade. Recebemos o Espírito Santo, a consciência justa do Pai, que nos ensina a obedecer a tudo quanto o Mestre, Yahushua, tem nos ensinado. O Espírito vivificante tem nos ensinado. Então não é mérito nosso, é tudo dom do alto. Se você obedece a palavra, se você anda em retidão, em justiça, se você tem a necessidade de ler a palavra, você sente que está passando mal se você não meditar na palavra, é isso, é o Espírito, irmãos. Aleluia. Você nasceu de novo. Toma posse, recebe essa bênção. E assim eu estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos. Aleluia, meu Pai. Louvado seja o Criador e o Cordeiro pelos séculos dos séculos. Assim seja. Então vamos lá agora para o verso 24, do capítulo 5 de João. Em verdade, o Messias falando aqui para os fariseus. Né? Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, os fariseus religiosos que ficam achando que eles, atando fardos pesados, né? Não, fica julgando, condenando, você não pode comer isso, você não pode beber isso, você tem que guardar isso. Eles mesmos não cumprem, porque não tem um justo, não tem um perfeito, só o Messias. Então, o Messias, quem crê no Messias aqui, não entra em juízo, porque é justificado. Nós somos justificados no sangue do Cordeiro, porque o Cordeiro foi justo e cumpriu toda a lei. Então quem crê no Messias, nessa palavra, é justificado, não entra em juízo. Passou da morte, porque quem está na lei, a lei condena. A lei condena. A lei condena a morte. E a graça salva, é vida, dá vida, perdoa, misericórdia. Entendeu? Então quem crê nessa palavra não entra em juízo, porque é justificado pelo sangue do Mashiach, passou da morte para a vida. Aleluia. É lindo, né, irmãos? Verso 25. Mais uma vez, Yahushua falando, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Yahuwah, do Criador, e os que a ouvirem viverão. Os enfermos, lembra os enfermos lá no tanque, esperando que movimentassem a água, a palavra, olha que a água sendo movimentada, entra nesse tanque, abre esse coração, quebra esse orgulho, essa dura cerviz, para que o Mashiach entre e ceie contigo, e te salve, te limpe, te cure. Então os enfermos entraram no tanque, abriram o coração, quando eu estou falando aqui, entendeu? É lindo demais, meu Pai. Pois, verso 26, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo,
assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai, eu sou o que sou. É a própria existência. Tem a vida em si mesmo. Outorgou, deu toda a autoridade ao Filho ter vida em si mesmo. Aleluia. Entendeu? Então, no Cordeiro nós somos justificados, meus irmãos. Nós passamos da morte para a vida, porque Yahushua tem vida em si mesmo, assim como o Pai. Aleluia. Então, no verso 27. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Ou seja, o Mashiach, a palavra do Pai, ela se fez carne. Ela veio neste corpo caído. O Mashiach, irmão, se fez semelhante a nós. Veio em carne neste corpo. Sofreu tudo. Ele pegou todos os pecados de nós. Tem uma passagem no Evangelho que diz que ele suava perto do sacrifício, né? Porque ele ia cumprir a promessa do Pai. Aleluia, a palavra do Pai, a antiga aliança que era a sombra dele. Então ele, no dia do sacrifício ali, do cordeiro, na cruz, do madeiro, o mestre suou sangue, irmãos. Pense aí. Então o mestre, ele viveu como nós, irmão. O mestre fazia xixi, dormia, sentia dor, ficava triste. Todos os sentimentos humanos. Entendeu? É muito lindo, né, irmãos? Se o vídeo cair é porque não está tendo capacidade aqui no celular. Eu continuo. Tá bom, irmãos? Para a honra, para a glória e louvor do Pai. Amém. Então, damos sequência. Acabamos de ler o verso 27. 28. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiveram praticado o mal para a ressurreição da condenação. Por mim, verso 30, mesmo, nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Aleluia. Ou seja, o mestre, né? Ele ressuscitou, ele veio em carne e ele cumpriu a lei. Ele veio em nome do Pai, ele cumpriu a lei, a promessa do Pai, a antiga aliança. Então ele não busca fazer o próprio desejo dele, ele está fazendo a vontade do Pai, que já tinha predestinado, pré-escrito toda a história. Entendeu? Então, e o Pai é a justiça. E o Messias foi o justo, cumpriu toda a lei do Pai, foi obediente, o único santo. Então o Messias é justo. Então, ele vai vir com cetro de ferro, como leão da tribo de Judá. Ele vai fazer justiça, juízo. Né? Então, o que é que acontece, irmãos? Os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz, né? Todos ressuscitarão. E aqueles que praticaram bem, obedeceram ao Pai que está nos céus, se arrependeram dos seus pecados, renunciaram ao mundo, se converteram dos seus maus caminhos e creram nessa palavra e praticaram bem, né? Será ressuscitado para a vida, receberão corpos glorificados e será separado e morará conosco na nova Yerushalayim, no milênio. Descansará no milênio com o Mashiach, com o nosso rei. E aqueles que praticaram as más obras, né, que não se arrependeram, que não se converteram, que não buscaram o Pai, serão condenados ao tormento eterno no lago de fogo. Aleluia. Muito forte, viu? Vamos ler agora do verso 31 ao 34. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha a meu favor. E eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Então, por exemplo, é como se nós aqui, você fala, irmã, eu nasci de novo, falando com outra pessoa. Não é válido, entendeu? A pessoa vai falar, é fácil falar de si. Entende? Então, Yahushua, há outro que testemunha a meu favor. De quem que ele está falando? Ele está falando do Espírito Santo, que vê todas as coisas e sabe todas as coisas.
E eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro, porque ele está com a consciência dele tranquila, o mestre, né, falando aqui. Ou seja, todos que estão aqui obedecendo a palavra, tá com sua consciência tranquila. Então ele sabe que o testemunho do Espírito é verdadeiro, porque sabe que o que a gente faz a todo instante, quando eu desligo a televisão aqui, o Espírito está me vendo o que eu faço. Então esse testemunho, eu creio, é verdadeiro, que é o do Espírito do Pai, que está me vendo, que sabe de todas as coisas. Então no verso 33, vós enviastes representantes a João. João na época, né, que abriu, o último profeta que estava abrindo ali a vinda do Messias, falando do Messias, do Mestre, da salvação da humanidade que estava por vir. Então, os religiosos enviou representantes a João, e ele deu testemunho da verdade, porque João era cheio do Espírito do Pai. Então João falava a verdade, falava do Messias, deu testemunho da verdade, do Espírito da verdade. No verso 4, eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Então assim, irmãos, a gente não tem que buscar o testemunho de homem, ficar querendo reconhecimento de homens, entendeu? Porque o homem é falho, a carne é falha, a gente peca, irmão, a gente peca. A gente fala às vezes coisas que não deveria falar, faz o que não deveria fazer, entendeu? A gente se ira. Enfim, irmãos, somos pecadores, irmãos. Mas quem crê no Mashiach se arrepende. Porque o Espírito, a gente é o tabernáculo, então o Espírito, opa, ó, o Espírito nos sacode. E a gente sente, imediatamente a gente vai se humilhar aos pés do Pai, orar, pedir perdão, desculpa, entendeu? E aí nós somos justificados, consolados pelo Espírito do Pai. Então a gente não busca o testemunho de homens. É o que o Mashiach está falando, entendeu? Porque o homem, ele é o que? Egoísta, como é que fala? Orgulhoso, amor próprio, sabe? Vaidoso. Então, não adianta. É o Espírito Santo que tudo vê e tudo sabe, né? Então o Espírito Santo, ele é o testemunho verdadeiro. Ele sabe quem você é. Então você não tem que ficar se explicando para fariseu, para religioso, que fica te condenando, te acusando, entendeu? Você sabe o que você faz? Você ama o Pai de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força. Ama o seu próximo, você respeita o próximo, você ama o próximo como a ti mesmo, você se ama. Então pronto, meus irmãos. Tem que ficar se explicando para fariseu, não. Entendeu? O testemunho que a gente aceita é o Espírito do Pai, que vê tudo e sabe de tudo. Então no verso 35, ele era uma candeia que queimava e iluminava. Ele quem? João cheio do Espírito, era uma candeia, meu irmão, que iluminava e queimava por justiça, anunciando o reino dos céus. O reino dos céus está próximo, arrependei-vos, arrependei-vos. E aí ele batizava nas águas lá, que era o arrependimento, uma demonstração de arrependimento ao mundo público. Então a pessoa que mergulhava nas águas com João, né, mostrava ao mundo que tinha morrido para o mundo, que estava aceitando aquela palavra que João estava pregando, que era o Messias que havia de vir. Entendeu? Então os religiosos viam essa candeia nele, em João, essa luminosidade, esse espírito, né? E aí, vós quisestes por um momento rejubilar-vos na sua luz. Então os religiosos ficavam ali perto de João para tirar uma lasquinha, vamos dizer assim, né? Se aproveitar, pegar uma carona. Mas por causa de sua dura serviço, o orgulho, a vaidade, né? Não criam na palavra. Só queriam pegar uma lasquinha ali, pegar uma fama. Porque João não queria saber de nada disso. João só queria pregar o evangelho, a palavra. Aleluia. Então, verso 36. Todavia eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. Só Yahushua pode anular a antiga aliança, a própria palavra do Pai. Porque ele é a própria palavra do Pai que se fez carne, né? Porque ele é fiel, e para quebrar isso teria que ser justo. O Pai é fiel. O Pai não podia quebrar
a sua palavra, né? Antiga aliança. Então, ele fez morrer um justo pelos injustos, para assim ele salvar toda a humanidade. Porque quando ele criou a lei, a antiga aliança, a Torá, lá com Moisés, é para que o povo não andasse em pecado, como estava andando tudo errado lá, porque aprendeu os costumes do paganismo lá do Antigo Egito, né? Da Babilônia, enfim. Então ele deu a lei dele e ele separou o povo dele, ó, para que o povo andasse em retidão, do agrado dele, para ele abençoar o povo. Mas o povo foi rebelde, desobedeceu, mas o Pai, que eu sou infinita misericórdia, toda a antiga aliança, né? Porque o povo desobedeceu muito. Ele mandou juiz, ele mandou profeta. Tem aquela parábola do Senhor da vinha que os vinicultores matam os servos do Senhor. A mesma coisa é isso. Você via que o Pai mandou juiz, mandou rei, mandou profeta, mandou tantos e o povo matava. Mas o Pai é tão misericordioso que enviou o seu próprio Filho, a sua própria palavra em carne, para nos justificar, para nos perdoar e nos salvar. Então ele não quer condenar ninguém. Ele quer só que as pessoas se arrependam e recebam essa graça, que é favor merecido. E é de graça. Aleluia, meu irmão. Então, como poderia salvar a humanidade se não fosse desse jeito? Se não fosse o justo pelos injustos. Entendeu? Porque ninguém cumpriu a lei. Então o Messias, a palavra dele teve que descer. Sem fazer carne. Olha a humildade do mestre. Aleluia. É muito lindo, é muito forte, irmãos. Aleluia. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. A própria, né, a antiga aliança lá, ó, já vinha falando do Messias. Testemunhou sobre Yahushua. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplaste a sua face. Ou seja, o Messias falando para os fariseus, jamais ouviu a voz do mestre, do Pai, de Yahweh, porque vocês não cumprem a lei. Vocês não cumprem. O Messias conhecia todos aqueles fariseus e sabia que eles eram hipócritas. Então ele falou, vocês não conhecem, vocês não ouvem a voz do meu Pai. Vocês não obedecem à lei, vocês querem julgar quem? Vocês querem condenar quem? Quem são vocês, malditos? Nem contemplastes a face do Pai. Então os fariseus, eles nem conhecem Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Eles seguem outro Deus, que a gente que está na verdade sabe muito bem quem é que eles seguem. Então no verso 38, igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós. Porque não obedece à lei, não crê na palavra, no Cordeiro hoje. Então não tem a palavra Yahushua habitando neles, o Espírito vivificante. Porque não credes naquele a quem ele enviou. Não credes no Cordeiro, no Messias, que morreu por todos nós. Eles não creem na graça. Entendeu? 39. Vós examinais criteriosamente as escrituras, mestres da lei, né? Não, aqui, ó, não sei o que, toda cheia de intelectualidade. Porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Ou seja, os profetas, a antiga aliança, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, a Torá, testemunham Yahushua, falava de Yahushua. E eles mesmo assim não entendem, não crê. Entendeu? Mas as escrituras realmente é onde tem a vida eterna, é o que eu falo direto aqui nos vídeos. Aqui está a vida eterna, somente aqui você encontra a verdade. No verso 40, todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Ou seja, não crê no Mashiach, não crê esses fariseus, judaizantes, religiosos. Não crê no Mashiach, não crê na graça, não obedece à palavra. Não se arrependem dos pecados, não quebram esse orgulho, a dura serviço. E por isso mesmo, não tendes a vida, não tem a vida eterna. Não recebe as revelações do Espírito Santo. A graça. Amém, meus irmãos? Eu vou cancelar esse vídeo aqui, porque já deu 30. E vou dar sequência depois, do verso 41 ao 46. Então, iremos para a parte 4. Aleluia, louvado seja Yahweh, soberano todo-poderoso. Aleluia, toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao Pai. Nós fazemos tudo isso para Ele. Portanto, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória para sempre. Amém. Assim seja. A verdade. Aleluia.